Quando eu empreendi no ambiente digital, de uma maneira meio que sem querer, querendo, né? Era tudo muito novo, né? A internet era uma coisa que as pessoas ainda estavam descobrindo como negócio. Quando era tudo mato, a gente estava lá descobrindo esse ambiente novo e muita gente no YouTube, né? Que já começou também naquela época, em sites de internet e mais pra frente depois é que surgiram Instagram, influencer, essas coisas que naquela época não tinha isso ainda. Ficou uma coisa muito mais massificada, né? Você tem uma pulverização de conteúdo na internet, todo mundo fazendo, democratizou, é um ambiente democrático onde com pouco recurso você consegue empreender, né? Esse é o diferencial do empreendimento digital. Você não precisa ter muito recurso para você começar. Já era assim antes, né? Lá no começo, quando eu iniciei e outras pessoas iniciaram, e continua sendo assim hoje. Então uma pessoa com um celular consegue fazer o seu conteúdo, com o seu computador em casa, não precisa ter um escritório, não precisa ter um ambiente físico, né? Tá tudo na internet. O que eu tinha lá no começo, que era eu e pouca gente fazendo, hoje tem um monte de gente fazendo. Então eu ganhei vários competidores, vários concorrentes. Então, como em qualquer ramo de negócio, quanto mais concorrentes você tem, mais difícil fica para você disputar esse mercado. Mas apesar dessa concorrência toda, de todo mundo estar fazendo a mesma coisa ou parecido, uma vantagem do ambiente digital é que ele é um ambiente de muita oportunidade. Então, por mais que muita gente esteja fazendo a mesma coisa, né, brigando ali pelo mesmo espaço, você pode se destacar por algum motivo. Muitas vezes a pessoa começa um canal no YouTube sem muita pretensão, de repente, um vídeo que ela faz, uma coisinha que ela faz ali, bomba, viraliza e ela se torna uma pessoa, uma celebridade, uma influência, uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. É um ambiente de surpresa. Às vezes você pode fazer tudo, você pode estratégia, planejamento e não vai virar, e não acontece. E você não se torna um grande nome da internet. E por outro lado, às vezes quem não tinha nenhuma intenção, que começou sem querer, querendo, e acontece, dá certo e vira um sucesso. Basta tentar. É tentar sabendo que pode acontecer ou não. Como em qualquer negócio, né? A pessoa abre um restaurante, abre uma loja, abre uma padaria, pode dar certo como pode dar errado. Quando você empreende no digital, geralmente você empreende inicialmente sozinho. Você acaba não tendo domínio de tudo e de todas as coisas que você precisa saber, ter conhecimento, né? De parte de infraestrutura, de TI, de gravação de vídeo, áudio, enfim. No meu caso, o meu conhecimento era restrito à área de escrever, produzir conteúdo, texto, né? Eu sou jornalista, então tinha esse conhecimento, essa experiência para poder colocar em prática. Quando eu comecei a fazer o meu blog, eu precisava só disso, porque era um blog simples, que tinha ali tudo pronto, né? Numa plataforma já pronta, na época era o Blogspot, então eu tinha que escrever. Quando esse negócio começou a crescer, começou a virar um site mesmo e ter audiência e ter tráfego, começou a ter problemas de ordem de infraestrutura, técnica, e aí você começa a ter que depender de outros profissionais. Por mais que você procure estudar e tal, você não vai saber tudo, então você vai precisar de pessoas para te ajudar. E é nesse momento que às vezes você encontra dificuldade. Primeiro, porque às vezes você não tem recurso para pagar alguém para fazer o trabalho. E segundo, que às vezes mesmo tendo recurso, você não encontra pessoas bem intencionadas. Elas acabam às vezes até por você não ter muito conhecimento daquela área, te tapeando, te enganando. Então assim, infelizmente, como em várias áreas, tem profissionais e profissionais. É difícil você conseguir encontrar um profissional que vai entender o que você quer, que vai entender que você está começando, que você tem dificuldades e que de repente ele vai até te ajudar. Ele vai prestar um serviço, vai cobrar pelo serviço, mas ele sabe que ele também está ajudando alguma coisa que está iniciando. A maior dificuldade que eu enfrentei no começo foi essa de você depender de outros profissionais para fazer o negócio avançar, crescer e nem sempre você contar com essas pessoas. E outra dificuldade que tem, e acho que isso é unânime em quem empreende no digital, é como monetizar, como fazer dinheiro nesse ambiente digital. Que a gente tem quase que um monopólio, né, de publicidade, que é o Google, que domina o mercado tanto de entrega, né, para você ser visto, ser acessado, quanto de publicidade. E você não tem muita clareza de como que é que esse dinheiro vem e qual que é a sua participação. Você tem ali todo mês, você vê que você ganhou alguma coisa, mas você não sabe quanto que o Google ganhou em cima de você.
Então você vai vendo, quando você é pequeno, qualquer coisa que entra, qualquer dinheiro que entra, você celebra, você comemora. Porque você está começando, então você está vendo que está entrando algum dinheirinho ali e já está bom. Mas depois que você começa a crescer e atinge um tamanho, você começa a questionar. E a gente vê, esse é o questionamento de vários youtubers, de várias pessoas que trabalham com isso, que ficam pensando, bem, beleza, eu estou ganhando X, mas quanto é que o Google está ganhando em cima de mim? Quanto que está ficando para ele, né? E ninguém sabe, né? É um mistério. Então essa é uma dificuldade também. A mídia no Brasil e no mundo, né, a publicidade, ela é muito concentrada nas agências e essas agências elas não abrem as portas para o pequeno. Você não consegue bater numa agência de publicidade e mostrar o seu material, o seu produto para eles anunciarem em você. Eles utilizam plataformas de mídia programática ou grandes empresas que trabalham com publicidade. Então você tem que fazer esse elo, né? É o anunciante com a agência, você do outro lado e no meio esse sistema de anúncio, que pode ser o Google AdSense, pode ser um Taboola, pode ser um Outbrain, um monte de empresas que tem. Mas não existe essa relação direta entre você e o anunciante. Muitas vezes o anunciante nem sabe que está anunciando em você, porque ele contratou através de um intermediário para ser distribuído em várias plataformas, em vários sites. Na verdade, ele quer impressões e cliques, né? Ele não está muito interessado em onde ele vai aparecer, mas sim em quanto ele vai aparecer. E aí, no final das contas, tem mais uma pessoa ali no meio ganhando dinheiro. E no meu caso, que aí para mim eu acho que é o problema mais difícil de enfrentar, que é a questão da distribuição do conteúdo. Porque a gente também fica refém principalmente do Google. Quanta gente produzindo conteúdo na internet, notícias, artigos, críticas e etc, vídeo e áudio, podcast, barará. Por que as pessoas vão ver o meu e não o seu ou de outra pessoa? Quem é o grande gatekeeper, né, que a gente falava lá antigamente no jornalismo, que é quem vai deixar aquela informação passar ou não, chegar até o público hoje, é o Google. Então, se você está bem ranqueado no Google, se você está sendo distribuído pelo Google, você vai ter bastante audiência. Então, você vai ter audiência através do mecanismo de busca, você vai ter audiência através do Google News, através do Discover, que hoje é o carro-chefe de trazer audiência para um site, que é o Discover. O Discover nada mais é do que aquilo que você, quando você abre o seu aplicativo do Google no celular, o Google indica aquelas notícias para você baseada naquilo que você já tem costume de acessar. Se o seu site ele vai ser distribuído pelo Google dessa forma, você com certeza vai ter audiência. Mas existe uma concorrência muito grande, então por que ele vai escolher mostrar o seu e não o outro? Aí entra o trabalho de SEO, que também é um mistério, né? Ninguém sabe exatamente o que é que precisa ser feito para você ser escolhido pelo Google. Então é uma verdadeira guerra, né, de todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo ser distribuído pelo Google e o espaço não é tão grande assim, apesar da internet ser um universo, né? Mas existem os grandes players, né, no mercado, existem os pequenos e é um ambiente muito instável. Então, como você não tem muita opção, mas tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, sim, são também ambientes onde você pode distribuir o seu conteúdo. Mas nada supera em proporção, em tamanho e importância o Google. Então, se você vai bem no Google, as outras coisas são complementares, Facebook, Instagram, Twitter. Agora, se você não vai bem no Google, as outras coisas não conseguem compensar a falta que o Google faz. Então tudo ajuda, mas no fundo mesmo que a gente busca é a audiência que vem do Google, a audiência orgânica, a audiência de referência do Google. E ter parcerias legais também ajuda, como no caso eu tenho parceria com o UOL. Mas também só isso não resolve o problema. Então a grande dificuldade que a gente enfrenta no ambiente digital, principalmente por quem trabalha com conteúdo de site, de notícias, é a distribuição, é você ser entregue para o seu público. Porque a gente trabalha o dia todo produzindo conteúdo, tem a equipe de redatores e tudo mais. Mas esse conteúdo que está sendo feito, que está tendo um esforço de trabalho ali, ele precisa chegar para o público. Se ele não chegar, todo esse trabalho foi em vão. E a gente tem esse monopólio, que é o Google, que comanda essa distribuição, e você fica refém dele. No jornalismo tradicional, a gente falava, né, antigamente, que o jornal impresso, ele tinha a validade de um dia. Ele era impresso naquele dia com as notícias, naquele dia ele tinha uma importância muito grande, todo mundo ia saber as notícias, as informações através dele, e no dia seguinte ele já não valia mais nada.
ele servia para embrulhar peixe, embrulhar para colocar para o cachorro, né? E na internet, o que acontece? Mudou a plataforma, né? Não é um papel, é tudo online, mas é a mesma coisa. Você faz a notícia hoje, se ela não chegou até o seu público hoje, amanhã, de repente, ela já não tem mais relevância, porque todo mundo já está sabendo. Então a gente tem as notícias factuais, que são essas que têm essa validade curta, e tem o conteúdo que a gente chama de cauda longa, ou evergreen, que é um conteúdo que as pessoas vão acessar hoje ou ano que vem, e ele vai estar válido ainda, né? Então é um conteúdo menos factual, menos notícia, e mais de informação de alguma coisa que é recorrente, que as pessoas buscam, querem saber com frequência. Quem trabalha com internet costuma a fazer planejamento de curto prazo. Você não dá para fazer de médio e longo prazo, porque você nem sabe se aquilo ainda vai estar funcionando daqui a um ano. E com essa dificuldade de previsão de orçamento, você acaba precisando fazer reserva. Reservar o recurso, o dinheiro ali naquele momento que você teve uma boa receita, ganhou dinheiro, você guardar. Guarda, porque pode ser e é muito provável que você precise dessa ajuda lá na frente. Falando no geral, né? A gente tem exceções, tem grandes estrelas da internet que aí começam a ganhar dinheiro com publicidade, se tornam celebridades, né? E fazem propaganda e aí começa a ganhar dinheiro de outra forma. Agora, quando você depende do produto internet, seja um site, seja um canal no YouTube, seja um perfil de Instagram, você tem que fazer essa reserva, porque pode ser que no mês que vem entre menos do que entrou antes. E aí você precisa, para bancar aquela estrutura que você montou, você ter um dinheiro guardado para cobrir uma falta de recurso. E a gente sobrevive de publicidade, e a publicidade está totalmente atrelada à audiência, ao tráfego, ao número de impressões de banner. Então, quando você tem uma grande audiência, seja um site, seja um canal no YouTube, consequentemente, você vai ter muitos banners impressos, né? Cada pessoa que acessa o site ou assiste um vídeo e aparece lá um banner de propaganda, ele está sendo impresso. Impresso é toda vez que aparece. E é assim que as empresas, os anunciantes pagam pela publicidade. É pela impressão daquele banner, daquele anúncio ou pelo clique. Então, se você não tem audiência, não tem impressão de banner, muito menos clique. Então, para você ter clique e ter impressão, precisa ter audiência. E aí a gente entra naquela roda, naquele círculo que eu falei anteriormente. A gente depende da distribuição do Google para chegar até o público, para o público nos acessar, para o banner ser impresso e para o dinheiro entrar no caixa. Se isso não acontece, não existe negócio na internet. Eu falo que na minha história, empreendendo no digital ou em qualquer coisa, eu sempre aproveitei as oportunidades que surgiram para mim, fossem elas grandes, importantes ou não. Então, eu falo sempre assim, não perca uma oportunidade. Às vezes ela pode parecer uma coisa banal, uma coisa que não vai ter futuro, uma coisa boba. Mas essa coisa boba pode ser lá na frente uma coisa muito legal, muito importante. Então, arrisca. Experimenta. Se surgir uma oportunidade de você trabalhar com alguma coisa que você nunca fez e você pode, né, tem essa disponibilidade, vai e tenta, vai e faz. Pode ser que esse seja um negócio que vai mudar a sua vida. Comigo foi assim. Eu tinha me formado em jornalismo, comunicação social, trabalhava em TV, trabalhava em outras coisas também e surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho freelancer para um site de notícias de fofoca, que muita gente não valoriza, muita gente não, desacredita e acha que é bobagem. E eu simplesmente aceitei a oportunidade. Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa diferente, eu nunca fiz. Era de fim de semana, inclusive. Eu trabalhava de semana, de segunda a sexta, num trabalho normal, né, de jornalista. E no final de semana eu fazia plantão para esse site. Foi com essa oportunidade, né, despretensiosa, de ganhar um extra, uma coisa assim que naquele momento eu falei assim, não, vai ser um dinheirinho que vai entrar mais. Foi com essa oportunidade que eu descobri que eu tinha um blog, que poderia ser um site, que poderia ser um negócio, e virou um negócio. E virou um negócio da minha vida. Então, se eu não tivesse dado a importância para essa vaga de fim de semana de um freelancer, talvez hoje eu não estivesse onde eu estou. Então, aproveitem as oportunidades. Não importa se elas são grandes ou pequenas. No ditado, né, aquela carruagem pode não passar mais, e se você não embarcar nela,
outra pessoa vai embarcar. Então essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Não percam as oportunidades. Bom, gente, vocês sabem que quando a gente começa a fazer um conteúdo aqui no YouTube, a gente precisa do apoio de vocês que assistem aí. Então curte, comenta, compartilha, deixa o seu recadinho aqui embaixo, se você gostou, se você não gostou, uma dica, uma sugestão para um próximo vídeo e compartilha com seus amigos para que eles possam assistir também. E fica ligado no nosso Instagram, porque é lá que a gente compartilha todas as novidades que estão por vir. E até o próximo bate-papo.